E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do Toys Podcast, onde o mercado de brinquedo ganha voz. Estamos aqui nos estúdios da Roldrone, no Bandeira Centro Empresarial. Eu sou o Márcio Goldoni e a partir de agora você vai acompanhar uma nova jornada recheada de histórias inspiradoras, tendências do setor, entrevistas com quem faz o mercado acontecer e, claro, muita paixão pelo universo dos brinquedos. Prepare-se porque brincar nunca foi tão sério e tão necessário. Sejam bem-vindos ao Toys Podcast, terceira temporada. E hoje o nosso assunto é um pouco diferente do mercado de brinquedos, mas que estão atualmente andando em paralelo. Tudo começou na Rua Jandaia, uma das marcas mais tradicionais do Brasil quando o assunto é caderno, papelaria e inovação no universo escolar. A história da Jandaia começou lá em 1956, em uma pequena gráfica na capital paulista. De lá para cá, a empresa cresceu, expandiu suas operações para o interior de São Paulo, adquiriu novas indústrias e criou o Atacado Jandaia, especializado em materiais escolares e de escritório. Hoje, como parte do grupo Binhardi, a Jandaia é referência nacional em cadernos e líder na produção de papel reciclado para impressão e escrita. E no episódio de hoje, vamos entender como essa marca se mantém tão atual, conecta gerações e aposta em coleções incríveis, parcerias com grandes licenças e tendências como sustentabilidade, diversidade e tecnologia. Hoje o Toys Podcast recebe Andresa Palma, gerente de marketing, e Guilherme Binhardi, da Jandaia Cadernos. Tudo bem com vocês? Opa, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, viu? O prazer é todo nosso. A Andresa era para ter participado o ano passado já. É verdade. O convite já tinha sido feito, né, verdade. Andresa? As agendas aqui não deram certo. E falar para vocês, esse negócio de agenda... Vocês trabalham com cadernos, né? Agendas, né? A agenda é complicado casar, né? Essa correria do dia a dia. Mas, Andressa, para a gente começar esse nosso bate-papo, você tem mais de 25 anos de experiência, né? Em marketing. Você já passou por diversos segmentos e hoje você está à frente da comunicação da Jandaia. O que mais te encanta no universo da papelaria de material escolar? É uma pergunta e tanto, porque eu já tô nesse universo de papelaria há 16 anos, não consigo sair dele, porque realmente ele é encantador. Eu falo que o bichinho que pica, ele permanece e a gente não consegue sair dele. Hoje eu tô à frente, dentre os vários atributos que eu tenho, é do licenciamento de marcas. E isso é um mercado muito, muito rico. Então, a cada momento é uma inovação, é uma tendência, é um personagem em alta, é um brinquedo diferente que estoura. Então, hoje eu diria para você que o licenciamento de marcas é o que brilha bastante os meus olhos. E ao seu lado tem o Guilherme, né? Isso. Então, apresente para nós o Guilherme aqui, o trabalho dele que ele vem junto com você desenvolvendo na Jandaia. Isso aí. O Guilherme, ele trabalha com a gente no marketing, então ele, dentre várias funções, uma delas é nos ajudar aí com a comunicação e expansão da marca Jandaia e de um produto que eu vim falar para vocês, mas calma, eu ainda vou dar só um spoiler, que é uma grande inovação da Jandaia. Então o Guilherme está aí para nos ajudar a multiplicar essas informações. Legal. Ô Guilherme, então assim, como você, no caso, vou até fazer a mesma pergunta da Andressa para a gente se situar aqui, né? A tua experiência nesse mercado, você está começando agora, você já tem essa certa experiência, como é que você está trabalhando com a Andresa agora na área de comunicação da Jandaia? Então, como você disse, recentemente que eu tô agora na Jandaia, realmente, né? Eu já estive bastante partes da Jandaia dentro, já fui de PVC, PCP, até atender cliente pessoalmente, já fui de tudo, né? Atender no atacado. Só faltou limpar banheiro, mas... Entendi. Mas eu já... Isso é importante, você passar por todas as áreas, todas as áreas dentro da empresa. Aí, agora eu tô ajudando na parte do marketing, né? Que agora tantos produtos novos que perde até a cabeça de contar de tantas novas novidades que está tendo. E agora eu tô ajudando porque tá precisando de pessoas
para espalhar, como ela disse, espalhar mais as notícias sobre os nossos produtos novos. Legal. Então, eu até falei no começo que a gente tem um podcast nosso que fala sobre brinquedos, sobre o mercado de brinquedo e tal, mas o mercado de brinquedo e o mercado de papelaria, eles estão andando meio que juntos, né? Um tá entrando no outro, né? Estão se fundindo aí. E agora, em agosto, a gente tem a Escolar Office Brasil, né? Que é uma feira que é organizada pela Francal, né? Até mandar um abraço pro pessoal da Francal, Luciana Ramos lá, a Fernanda Sabino, né? Que cuidam dessa feira. É uma feira até, inclusive, maior do que a Abrim a nível de expositores e tal, né? Gigante. Coisa assim absurda, gigante, né? Então, dar um grande abraço para elas. E assim, vocês participarão dessa feira agora, que começa em agosto. Isso, dia né? 3 de agosto. Dia 3 de agosto. Isso. Mas a gente tem, acho que o ano do brinquedo, ele se inicia na Abrim. Exato. Sabe? É o start que a gente fala, começou a Abrim, se dá o start do mercado de brinquedo, né? Mas vocês têm o volta às aulas, né? Eu acho que para vocês ainda começa... Vocês não começam acho que em agosto vocês já estão começando para 2026, né? Já estão para o ano que vem, né? Isso mesmo. Então, voltando um pouco, como foi a escolar do ano passado, que vocês deram start para fazer os lançamentos volta às aulas desse ano? Isso aí. Você falou no começo que brinquedo hoje anda junto com papelaria, né? E é muito verdade isso. Hoje, inclusive, pra gente até escolher uma marca, por exemplo, o nosso termômetro é o brinquedo. Então, a gente espera o brinquedo ir pra loja, a gente entende como ele performou no Dia das Crianças ou mesmo no Natal. E muitas vezes, pra gente escolher uma marca, é importante ele estar bem... flat, né, no mercado de brinquedos. Então, pra gente sempre é importante quais outras categorias essa marca está. E o brinquedo é sempre muito importante. Então, só complementando aí o que você disse, o quanto eles andam juntos. Entendi. O nosso Volta às Aulas, realmente, ele é bastante antecipado. Agora, no mês de junho, acabou de acontecer a nossa convenção de vendas, onde a gente já lançou toda a linha 2026, então a gente já está no Volta às Aulas 2026. O nosso Volta às Aulas passado, que é o 25, foi ótimo. A gente teve um crescimento aí bastante expressivo no mercado, também porque a gente veio com uma grande novidade, uma inovação que junta o tradicional com o tecnológico, a gente vai falar sobre isso. Spoilers. Fiquem até o final do podcast. Fiquem até o final. E pra gente foi muito, muito bom, e agora a gente tá preparando mais novidades, porque como a gente tá conhecido como a empresa de inovação em papelaria, a gente não pode deixar a peteca cair. Então agora a gente vai vir com mais e mais novidades. Entendi. E como que vocês captam essas tendências e traduzem para o universo dos cadernos, né? Existe uma pesquisa que vocês fazem para trazer isso? Porque é muito legal, de repente, pelo menos faz tempo, é a minha época de escola. Você tinha os cadernos tematizados, né? Com as capas, né? Saía capa nova ali na papelaria, a gente queria... Então, hoje muitas vezes com o brinquedo, né? Enfim, saiu um brinquedo novo, tem a capa do caderno, enfim, do material escolar, né? Como é que vocês fazem esse estudo, essa captação? Pesquisa tem, né? Até para fazer para pesquisa tem que pesquisar. Exatamente. Isso. A gente tem uma área dentro da Jandaia, chama-se Jandaia Lab, onde a gente sempre está muito atento às tendências, ao mercado. A gente tem alguns programas que a Jandaia assina, como o WGSN, que é um ditador de tendências aí para os próximos 10 anos. Isso é Brasil e mundo. Então a gente está sempre muito antenado a essa plataforma. A Jandaia é assinante dessa plataforma. E o mais importante, a gente está muito antenado a tudo que é tendência. Tem aquelas tendências que você consegue prever um pouco, que, sei lá, com alguns conteúdos que estão chegando. Então, grandes estúdios como Warner, Disney, a gente já entende mais ou menos o timeline de filmes. Então, a gente consegue já se antecipar a algo que vem, que pode estourar. Como também o universo digital, redes sociais no geral, porque tem muita coisa que, de repente, explode. E a gente tem que estar sempre muito atento. E ouvir o consumidor é muito importante. Então, tá de perto ali com os estudantes, né, com quem usa no dia a dia, com aquela faixa etária que é o nosso target, eu diria para você que é muito relevante. Então, é mais ou menos assim que a gente acaba escolhendo ou entendendo uma nova tendência.
Tá. Vocês têm uma linha, a Craft Black, tá? E os outros produtos da Jandaia, eles apostam em sofisticação, né? Design premium. Qual é o papel da estética nessa estratégia de posicionamento de marca, principalmente entre adolescentes e jovens adultos hoje em dia? A gente sabe que tem público para tudo, então a gente realmente tenta atingir todo e qualquer target, todo e qualquer gosto, né? Então, desde o minimalista até aquele mais premium. Então, a gente tem várias linhas aí que possuem diversos recursos de capa, recursos de miolo. A gente tem uns cadernos que o miolo dele é feito no papel off-white, que ele é um papel, inclusive, amigos da visão. A gente tem uma sincronia, com eles, né? Uma collab, digamos assim, aonde a gente se preocupa com o tanto de reflexo que aquele caderno impacta no olhar das pessoas. Chega nesse nível hoje em dia, é mesmo? Então chama Amigos da Visão. A Jandaia foi pesquisar, foi atrás desse instituto. Existe mesmo uma síndrome que ela é afetada. Algumas pessoas, por não conhecerem, tratava ela como uma dislexia, por exemplo, né, uma dificuldade no aprendizado, quando na verdade era um problema simples de visão, que ao refletir a luminosidade na folha do caderno branco, ela tirava, consegue enxergar melhor, tirava o aprender foco. melhor. Que legal isso. Então, esse papel off-white, que inclusive sobre essa linha que você está falando, né, que é a Craft, a gente também tem essa preocupação de ter esse Amigos da Visão, que é esse papel off-white. É mais ou menos o papel que a gente usa, a maioria dos livros usam esse papel off, porque não cansa tanto a vista. Então, são tantas coisas que são vistas dentro de um produto. Então, além da estética, dos recursos, funcionalidade. Ele funciona, como ela disse, né? Funcionalidade, ou a estética que faz, tipo... Agora que tá crescendo muito, voltando algumas partes de tipo Pinterest, que era antigamente, a arte, o estilo, que é igual o Craft Black, e muitos outros, você não vê muitos cadernos por assim, acredito eu, né? Porque eu não vi, pelo menos, acertando todos os checkmarks, né? Para acertar para o cliente, né? Foco no cliente mesmo. Tem muito mais ainda aparecendo, coisa que a gente nem pensou e acaba nem sabendo o que vai acontecer e vai, com certeza, daqui a uns anos, no ano que vem, eu acho que a gente já vai, vamos fazer isso. Entendi. Pensando assim, o seguinte, a Jandaia vai completar 70 anos no ano que vem. Exato. Né? Eu já tive caderno Jandaia, acho que já Que legal. Isso ainda Todo bem, mundo. espera. Não, mas a Jandaia é um pouco mais velha que eu, não adianta. Sim. Mas assim, jamais, assim, eu imaginei em relação a isso, na minha época de estudo. Granditude, né? Disso aí ter uma função, era papel, caderno, folha branca, né, tal... Caderno de matéria, 10 matérias, esse tipo de coisa, mas nunca... Associou. Isso é mais recente ou isso já tem um certo tempo? Foi mais recente, eu diria que é mais recente. Não, mais assim, recente eu tô falando assim, de quando? 5, 8 anos, talvez isso. Menos de 10 entendi. anos. Mas, Márcio, tudo é pensado. A gente tem uma área de desenvolvimento de produtos que é super bem atenta a essas tendências e tal. Até a cor da pauta do caderno, ela é pensada para o contraste, tudo estudado, nada por acaso. Puxa vida, mas assim, e tudo isso em estudo se reflete numa melhora, de repente, para o aluno, tudo, né? Bem-estar, produtividade. Então nós sofremos nessa época. Sofreu. A hora que eu te mostrar o que eu trouxe, você vai ver o quanto você gostaria de estudar agora. Ai, meu Deus do céu, gente. Pior que eu gostava de estudar, hein? Assim, mas era um negocinho que a gente não tinha, né, essa noção. Acho que a tecnologia... Cresceu muito. Cresceu muito, né, cara? De um ano para outro. Parece que coisa de 10 anos que você acha que é. E você tem que estar em constante... Evolução para poder acompanhar tudo isso, né? Porque se deixar um tiquinho, você já fica para trás, né? É isso aí. Em relação ao portfólio que vocês têm, né? De personagens, por exemplo. Então eu tenho aqui, vocês têm com Bluey, Enaldinho, Grogu, coleções da Disney, né?
E como que vocês escolhem essas licenças? Qual delas tem tido assim, a maior conexão com o público? Bastante entrevista. A gente faz bastante reunião em grupo para decidir qual que a gente vai querer ou não. Às vezes algumas são decisões rápidas que a gente vê que não está compactuando com o momento, no momento com a gente. Mas tem outras que às vezes eu não vou falar que é sorte ou não, mas é mais um risco. Pode ser que dá muito certo e deu muito certo. Mas como o mercado de brinquedo também. Exato, Isso. é muito parecido. Alguns é uma mais consistente, a gente fala, tem certeza, acho que vai dar certo. Alguns são um risco mesmo. Mas a gente sempre tem uma reunião, a gente faz com os diretores, os diretores, os chefes de programa, de arte, a Andressa. A área comercial também produção, bem envolvida, né? Todo mundo se envolve, escolhe, vê como que vai ser. Além de escolher os produtos, qual a gente vai escolher, a gente também tem um mix de produtos. A gente tem esses produtos, qual a gente vai fazer? Ou, por exemplo, tem esse caderno, escolhemos desses 100 cadernos, escolhemos 100 marcas diferentes, escolhemos 20. Agora temos que escolher 4 cadernos desses 20. Aí a gente tem que pegar 8 de cadernos de cada vez para escolher 4 desses. Aí é uma mistura, aumenta, parece que não acaba. Aí desses, além disso, tem que escolher, qual esse vai ser caderno por 1, esse vai ser 4, vai ser por 10, esse vai ser agenda, esse não vai ser agenda. Então, parece que não acaba. Por isso que ainda bem que a gente pensa já no ano que vem, porque demora realmente um ano para conseguir terminar tudo isso. A gente traz para uma reunião, como o Guilherme falou, onde tem todas as áreas envolvidas. Nessa reunião, a gente sempre traz um pouquinho da marca, o que tem previsto de conteúdo para essa marca. Então, a gente também, isso nos ajuda muito a decisão. Algumas coisas, realmente, a gente aposta um tanto e elas nos surpreendem, às vezes é muito maior do que aquilo. Muitas a gente, como eu te disse, fica atento a todas essas tendências, a as pesquisas, falando direto com o consumidor. Muitos ali têm filhos, então também a gente escuta muito o que as crianças estão trazendo, o que estão assistindo, o que estão ouvindo. E até a nova geração. A nova geração é importantíssima. Os influencers, né? Que até outro dia, hoje tem muitos produtos com influencer e tal. Hoje você me perguntou, né? Dentro da Jandaia, a gente tem muitas marcas que se destacam. Harry Potter, que é o Warner, vai muito bem. Hello Kitty foi uma bela surpresa de anos pra cá também, cresceu bastante. Os Disney, né? Disney é super clássico, então a gente tem tanto Disney clássicos como Star Wars e os demais. Enfim, e a gente também trabalha muitos nichos, a gente fica muito preocupado, além de trabalhar os grandes volumes com essas marcas que eu disse que são mais genéricas e que atingem mais pessoas, a gente também se preocupa em falar um pouquinho de anime, por exemplo, porque a gente sabe que tem um nicho para isso. Os geeks, os gamers e assim. É o que entra nesse bastante. O Gui nos ajuda muito com esses temas, assim. Mas é mais ou menos por aí. E existe uma diferença... eu sempre falo aqui, na minha época. Sim, porque... Mas assim, tinha os cadernos que eles não tinham, era assim, a capa estilo de jeans. Era mais comum, era simples, era bem simples. Era uma imagem animal, um bicho, era só um... No começo da Jandaia também era assim. Mas quando saía um caderno com a capa de uma banda de rock, alguma coisa, era um negócio assim, né? E às vezes chegava, a gente já tinha... Os pais já tinham comprado o caderno, aí tinha que terminar aquele só pra poder ter outro pra ganhar o outro. Do caderno, pai. E aí chegava aquele que já tinha aquele... Nossa, era uma... Mas existe um fator que, de repente, com as licenças hoje, vende-se mais caderno do que com essas estampas normais, por exemplo? Olha, a gente trabalha na Jandaia com as licenças e também com as marcas próprias. As marcas próprias, é isso que você falou, algumas tendências. Então eu vou dar um exemplo aí bem recente. Hoje, até ano passado, assim, a gente tinha o boom dos unicórnios, né?
Tudo era unicórnio. Então, Isso isso não tinha uma licença, mas era uma marca própria. Então, a gente tem designers com os próprios desenhos autorais. E aí, fizemos várias linhas. Hoje é a capivara. Capivara, abacate. Abacate. Minha irmã, já mostrei pra minha irmã, ela tá... Meu Deus do céu. Me dá. Então, é isso que a gente sempre fica muito atento às tendências. Isso não é licenciamento, isso é marca própria. Então, tem que sempre estar muito antenado a essas licenças. Mas a gente também, como eu disse, a gente atende todos os públicos. A gente também tem esses cadernos que, por exemplo, é uma capa jeans ou uma capa toda preta, que é para pessoal um pouco mais, né, minimalista. Sim. Então, tem um pouco de tudo e sempre muito antenado às tendências, seja ela licenciado, seja não licenciado. Agora vem a moda country, que tá aí também bastante forte. Então, é tudo isso que a gente fica sempre de olho e é oportunidade. Sim, porque no mercado de brinquedo tem assim, por exemplo, que tem? Não, uma boneca Lulu. É uma boneca genérica da indústria tal. Exato. Né? Mais uma boneca já com de um personagem, outra né? Sim, ela tem um poder agregado. Ela ganha um valor agregado. Tem um valor agregado, exato, né? E funciona também no mercado de vocês, né? Mesma coisa. Tá. Mesma coisa. Hoje em dia, o pessoal ainda consome muita agenda de papel, assim, porque hoje em dia, né, as agendas eletrônicas ou celular, a tecnologia deu uma derrubada, de repente, no escrever raiz, assim. Sim. Deu, mas ainda assim, muito usa, né? Às vezes, as escolas, além de... Acredito que deveria ser o recomendável, né? Porque eu, que na faculdade, acabei não usando muito caderno. Absurdo, eu sei. Absurdo. Mas que eu usei muito computador, né? Tudo. Aí, nossa, para escrever perde, né? O costume. Aí a agenda... Muitas escolas ainda recomendam usar para criança, que é bom. Eu recomendo também, porque tem que realmente ter que se acostumando, senão não perde porque você perde o costume de escrever, eu acho que é um assunto muito importante e relevante. Cognitivamente falando, a escrita ainda é o melhor método para você memorizar e aprender. Então, isso a gente nunca pode esquecer. Então, realmente, a gente tem que forçar aí um tanto esses alunos, porque o método tradicional, ele é comprovado cientificamente que sim, ele melhora o aprendizado, melhora a memorização. Agora, claro, Márcio, o mundo vem mudando. Sim. Então, antigamente, a gente usava agenda, por exemplo, antigamente fazia curso de datilografia. É sobre isso. Quantas vezes você não foi um médico, um prestador de serviço, uma manicure, não sei, e era um caderno que fazia a vez da agenda, ou mesmo aquela agenda grande, onde apagava, marcava o horário. Isso foi sendo... A caderneta da padaria. Agenda telefônica. Agenda telefônica. Sim, sim. Telefônica. Ainda tem loucura. Na minha casa. Então, você vê o quanto o mundo mudou. Mas o que a Jandaia está muito preocupada é em sempre se adaptando a essa mudança. Então, a agenda ainda se usa, claro que diminuiu muito o volume, mas passou a se usar planner. Então, hoje a gente tem planners, por exemplo, voltados a vários segmentos. Tem o planner de quem pratica esporte, tem o planner de casa, familiar. De casa, da família, daquele para as contas, para as despesas. Então, a gente vai se adaptando conforme o mundo vai mudando. Eu não acho que a gente deveria mudar a gente, assim, não, assim, tem que mudar, mas não pode, tipo, mudar o core, né, o essencial da gente, mas sim acompanhar também aos poucos, mas sem mudar o nosso produto, né, assim, tanto para que a gente perdeu a imagem do que é a Jandaia. Acompanhando com que as pessoas consigam usar o nosso produto junto. Não, tipo, não vamos conseguir fazer um produto, tipo, não vamos usar mais tecnologia. É impossível isso. Mas a gente podemos fazer um que pode ir junto com eles, fazendo, usar junto os dois é bom. Dá pra acompanhar, é gostoso, até facilita. Entendi. Facilitar pra ajudar o outro. Então, é que assim, eu fico vendo, e é uma preocupação no seguinte sentido, assim, a gente tá vendo, né, uma geração que hoje em dia não sabe mais escrever, tá perdendo a coordenação motora fina por causa de uso de telas, né? Tá essa conversa de telas e tal. Sim. Eu já contei várias vezes aqui, vou contar mais uma. A gente fez um podcast com as meninas da Play Pesquisa. Sei, né? Ana Amélia e a Aurélia. Na primeira temporada e tal. E eu do nada sempre falei para elas assim, conta um case de sucesso aí de vocês e tal. Daí elas contaram que elas fizeram uma pesquisa para Danone.
e constatou que aquele danoninho, a criança estava com dificuldade de abrir. Já é difícil, complicado de abrir, Rasga né? no meio, E aí a criança estava com mais dificuldade de abrir. Aí que criança não conseguia mais amarrar o tênis, né? O cadarço e tal. E aí, enfim, aí a Danone, comercialmente falando, ela inventou um outro squeeze, que daí a criança aperta, enfim. Na época do Covid também, acabou. E aí a criança estava perdendo a coordenação motora, né? Por falta de... estímulo. E a gente tem muita habilidade no escrever. E eu, assim, eu adoro escrever. Eu adoro escrever e anotar e rabiscar, né? Mas a gente vê, né, que as crianças estão perdendo esse hábito. Eu não acredito, é impossível acabar, mas muita gente, livro, falaram que quando sair os tablets e tal, os livros iriam acabar, né? Jornais e tal. Muita gente prefere. Eu prefiro é mais gostoso você folhear e tal, mas... Tem a sensação, às vezes, de toque. Pra gente, mas pros que estão nascendo hoje, por exemplo, ou de 5 anos pra cá, vocês acham que isso é um perigo? Tem que se realmente... tentar unir o tradicional com a tecnologia. Sim, com certeza. A gente fez, né? Agora que vamos fazer o spoiler, né? Nós vamos chegar lá. Tô tentando ir lá a gente deixar uma base aqui pra gente chegar na tecnologia de fato, né? Muita gente pergunta isso. E o caderno ou a escrita vai acabar? Não, todo mundo vai ter que ser alfabetizado, né? Então essa geração que tá chegando, o caderno de caligrafia... Nossa, caderno de caligrafia. Você tem que usar, não tem jeito. É isso. E inclusive a escrita, a letra de forma, né, que a gente falava cursiva, muita pouca gente usa agora, isso aí. A cursiva, ela inclusive ela aciona um lado do cérebro que é só quando você está fazendo a letra cursiva que esse lado do cérebro é acionado. Então as professoras e as escolas, a famosa letra de mão. Isso aí, que é a letra cursiva. Porque a letra de forma ela é um pouco mais fácil, né? Então a bastão, não sei, tem cada um chama de um jeito. Então a gente ainda é muito... E sabe, Márcio, eu também percebo o seguinte, algumas mudanças, elas acontecem de uma forma muito rápida e às vezes volta-se, né? Então, hoje, por exemplo, a gente vê tanta coisa vintage voltando porque alguma coisa era muito boa na época, né? Mudou e aí você fala, não, deixa eu resgatar. Então, a gente, por exemplo, no nosso mercado de papelaria, a gente via muitas escolas pedindo tablets já ao invés de caderno. Isso já vem mudando. As maiorias das escolas não pedem. Quando pedem o tablet apenas para um apoio, mas o caderno você vê retornando às listas escolares. Porque justamente é cognitivo, é uma coisa que não pode deixar de ser feita. Então eu acredito muito nessa junção, mas também na volta de alguns métodos tradicionais. Eu acho que esticaram tanta corda. Isso. É que coisa nova, recente, não tem muita... Não tá dando mais. Tem que voltar. Vai ter que voltar. É isso. Né? Porque se perdeu, né? Num momento ali as coisas acabaram vai dar ruim lá na frente. Eu acredito que é uma coisa nova. Não teve muita gente pesquisando pra ver quais seriam as coisas ruins que podiam, os danos que podia acontecer. Quando percebeu, no momento que estava acontecendo, não foi tipo, ninguém vamos pensar que vai ser isso, né? Ninguém pensaria que ver tanto usar coisa ia perder a função cognitiva da pessoa. Sim. É uma coisa bem nova, recente. Sim, ninguém quando se deu a pandemia aí, por exemplo, Nossa, piorou 1000 vezes. E aí... Mas nesse caso, pra você ver, os jogos de tabuleiro... Voltaram. É isso. Entendeu? Né? Jogo xadrez. Porque precisou se arrumar alguma coisa pra fazer. Então houve a gente conversou com o João Nagano aqui da Grow. Isso. Então o João falou, cara, teve um aumento de vendas e tal, porque o pessoal precisava arrumar, né? Mas hoje já existem restaurantes que é próprio para jogos de tabuleiro. Então você vai com a família, enquanto você tá jantando, você joga. Então, quer dizer, é o resgate. É isso que eu acredito muito, sabe? Volta. Algumas coisas... É o que você falou, a corda esticou tanto que algumas coisas vão voltar. Porque não tem mais como você dizer assim, aonde isso vai parar? É a mesma coisa com inteligência artificial, né? Exato. Tá tomando uma proporção, né, que você tem que introduzir, vocês falaram, não tem como
a gente não acompanhar Exato. e falar não, isso não falar vai. que é só coisa ruim, não é. Muito pelo contrário, isso ajuda a gente, mas como uma ferramenta. Exato, tem que ser feito com responsabilidade. Uma muleta, e não, né, a gente tem que fazer eles dependendo da gente, não a gente depender deles. Isso, exatamente, porque minha mãe tem caderno de receita. Coisa mais linda, é isso. Caderno de receita, né, cara? Então, assim, aí você pega hoje, quem que anota mais uma receita, né, no caderninho e tal. Você vai lá e põe quando você for no celular, lá você vai vendo, né? Acabou. Mas isso enfim, isso não tem como você fugir mais. Né? Você vai ter que tocar esse barco pra frente aí. É isso aí. E em relação, assim, a Jandaia, ela atende o Brasil inteiro. Sim, sim, nacional. Tá. A gente também exporta, então tem um mercado também lá fora, a gente exporta para grandes marcas, mas hoje a venda é nacional. Focada no Brasil. Focada nacional. Curiosidade minha, existe, assim, regiões que consomem mais caderno? Ah, sim. Tem, isso aí... É pulverizado, tá? Eu vou dizer pra você que é bem pulverizado, mas a gente tem algumas áreas, por exemplo, Sudeste, Nordeste, que são um pouco mais concentrados, mas é um tanto quanto equiparado, não é drástico, entendi. É que a minha pergunta assim, é óbvio que tem lugares que consomem mais, mas daí de repente por causa de concentração de população, exatamente, né? Exatamente. Tá, mas assim, acho que na minha cabeça é assim, de regiões que usam mais caderno no sentido de não terem aderido tanto à tecnologia, entendeu? Foi nessa. Isso aí é mais difícil de saber. Porque aí vamos ter que fazer uma pesquisa da pesquisa para fazer a pesquisa. Mas que foi as loucuras da minha cabeça, viu? De vez em quando aparece aqui as perguntas, né? Enfim. Mas falando em Jandaia e tecnologia. Sim. Né? Vocês têm uma novidade em relação a isso, que é o que a gente está falando de. Tentar acompanhar o que está acontecendo hoje em dia e não ficar preso, né, no que aquilo de repente já não... Você tem que se introduzir nesse novo mercado. Então eu queria que vocês falassem sobre essa novidade. Então o que a gente veio falar hoje é que a Jandaia já tinha inteligência artificial no próprio nome. Então a Jandaia desenvolveu um aplicativo, uma pauta inteligente chamada Jandaia IA. Você sabe que é destino. Fala que não é destino. Vocês são visionários lá de trás que já sabiam. Eu trouxe para você um caderno, que isso daqui, é um caderno promocional, mas esse daqui é a carinha do aplicativo, então é Jandaia IA. Então, antes de eu falar um pouquinho sobre esse produto, eu acho que é importante falar como é que ele foi concebido, é que foi pensado. Tudo. Esse produto, ele tá dentro do Jandaia em pesquisas e tal, há muitos anos. Eu diria para você que há mais de 10 anos. Claro que ainda não existia inteligência artificial, mas já existia digitalização, já existia a preocupação em se ter algo voltado para a tecnologia e o nosso produto ser um produto tradicional e que pudesse ficar obsoleto, e aí essa era a preocupação. E aí depois de muito pesquisar, a gente entendia que a tecnologia ela podia estar em outros produtos, mas no caderno ainda ela não estava muito forte. Aí chegou a inteligência artificial e a gente sabe que as crianças, os estudantes já estão na internet, já usam isso, então já é um recurso que não é novidade para eles. Então, eu não sei se você sabia, mas já existe hoje inteligência artificial para ocultar a inteligência artificial que você usou para fazer um trabalho. Tem os que humanizam o texto. Para não parecer pro professor que você pegou dentro de uma inteligência. Tem um artificial para mostrar que é artificial, aí tem um artificial para humanizar, para o artificial não saber que é artificial. Então, é uma loucura. E aí o que acontece? A gente preocupado com isso, e a Jandaia sempre foi muito preocupada com educação, tá? Então a gente pensou como a gente podia trazer
a tecnologia para dentro do tradicional, de uma forma que a gente pudesse ajudar o estudante. Então, lançamos o Jandaia. Então, o que é o Jandaia? Claro que esse é um caderno promocional, você vai encontrar ele em várias capas, inclusive as licenciadas. O que ele tem de diferente, Márcio? Nas pautas do caderno, ele tem 4 QR Codes, você tá vendo? Sim. Então, tudo que o aluno escrever aqui nesse caderno, matéria dada por professor, quando você baixar o aplicativo, tudo que tiver nessa página, o aplicativo consegue digitalizar para você. Ele transforma o tradicional no digital. Não importa se você tem letra cursiva, se você tem letra de forma, qualquer letra língua. de médico. Ele reconhece mais de 110 idiomas. Então, algumas coisas importantes de dizer. Quando a Jandaia desenvolveu isso, nunca foi pensando em usar isso em sala de aula. Nunca. Porque as pessoas falam, e agora o celular foi proibido. Pra gente é ótimo. O professor sempre vai ser a figura de extrema importância em sala de aula. A nossa ideia com o Jandaia é ser um ajudador, um tutor de ensino para sua tarefa de casa, para seu estudo em prova. Então, quando ele digitaliza esse texto que a gente acabou de falar, que foi dado em aula, aí sim a inteligência artificial começa a conversar com você. Então, ele foi lá, ele digitalizou, transcreveu, porque ele não só digitaliza, mas ele transcreve tudo que está escrito aqui pro digital, pro mobile que você tenha, né? E aí ele começa a te fazer perguntas. Então ele pergunta assim, o que você quer com isso? Você quer que eu gere mais conteúdo? Não, você quer que eu te explique? Você quer que eu resuma? Exato. Você quer que eu traduza? Porque ele traduz em muitos idiomas. E aí você vai conversando. Ele também faz flashcards, ele faz quiz. Então tudo isso, agora, muito importante de eu te explicar. Quando você vai fazer o seu cadastro nesse aplicativo, ele pede 3 informações. Uma é o e-mail, a outra é uma senha, claro, e tua data de nascimento. Por que é tão importante a data de nascimento? Esse é bom. Porque quando ele vai explicar algum conteúdo para você, ele se baseia no teu grau de escolaridade. Então, ele vai te explicar para mim de uma forma muito diferente do que para uma criança de 8, 9 anos. Então, ele também tem essa... E que acompanha também. Exatamente. Ele vai acompanhando essa evolução e entendendo o quanto você já sabe daquilo através dos quiz e dos flashcards, para ele ir te dando cada vez mais informações. Detalhe muito importante. Andresa, mas isso, se você for em alguma inteligência artificial qualquer aí, você também digitar, porque aí no caso a gente está falando da escrita e a gente já falou o quanto a escrita é importante nesse modelo de aprendizado. Ele não vai te trazer a resposta pronta. Então eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem um problema de matemática, né? Ele não vai fazer a tarefa para você. Ele não vai te dar a resposta. O caminho para você achar a resposta. Ele te ensina a calcular até chegar na resposta. E quando é uma matéria de geografia, história ou qualquer outra também, ele te ensina todo o contexto para ir responder aquela dúvida que você tem. Então você realmente, ele não te traz a resposta pronta, ele realmente é um tutor de ensino, ele te ensina para você realmente ter conteúdos a mais aí para uma prova ou para pro a mais, né? Tem alunos que querem aprender mais do que a escola proporcionou. Uma outra coisa que eu queria adicionar, que é o quê? Muita gente, mas se escanear, pronto, eu consigo já então fazer o coisa. Não, você precisa escrever. Ele só funciona, o scanner, se você tiver escrito no caderno. Então ele é incentivando a pessoa a realmente usar o caderno para escrever, para então poder querer usar o tutor. Não, ele não vai substituir o professor no nível de... ele deixando bem claro que vai... Isso é como se fosse um apoio, uma muleta. Um pouquinho mais de ajuda. Um pouquinho mais de ajuda, até para quem tem um interesse nisso. Se for só para escanear e não vai fazer nada, né? A pessoa ela tem que provocar daí a inteligência para que isso, né? Hoje a gente vai em muitas escolas, a gente tem mostrado bastante esse produto, porque realmente ele pode ajudar muito aquela criança que quer aprender mais. E hoje até professores estão usando esse caderno para ajudar com um plano de aula. Então ele escreve, por exemplo, o que ele gostaria de dar de matéria e o caderno traz a solução de um plano de aula, de uma ideia de um teatro, de uma ideia de uma brincadeira, para que o professor possa ensinar. Então a gente hoje está vendo que a cadeia como um todo, então desde o educador até
né? O aluno tá aprendendo. E eu vou dizer algumas coisas. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho filhos e muitas vezes eles vêm com alguma dúvida de escola que eu não me lembro mais, óbvio, Aí né? você coloca... Eu uso o caderno para pedir ajuda de como eu devo ensiná-los e ele me traz. Então, realmente é algo muito, muito revolucionário. Muito mesmo, né? Porque, sabe, eu faço quero que você teste, tá? Vou testar. Por favor, Poxa, teste e obrigado. depois você me fale. Não, vou fazer um vídeo, vou testar e vou fazer. Aí você baixa o aplicativo, Exato. tem que baixar esse aplicativo, Jandaiá. Isso. Aqui atrás, Tá. ó. Já tem QR Code. Tem o QR óbvio, tem o QR Code aqui pra isso, apontar a você câmera baixar, aqui, ó. Isso certinho. aí, Né? isso aí. Aí baixa o aplicativo e faz o teste no E aí poxa, você escreve muito na legal. pauta o que quer que seja Sim. e... Aí tem o quê? Aqui vem toda a explicação, né, de como Exato, funciona. Aqui, ó, como ela falou, isso aqui é um promocional, um caderno profissional. Os Exato. cadernos comprou a marca, já tem algumas aqui. Certo. Aham. Pode pegar? Pode. Aqui, ó, por exemplo, Harry Potter. Exato. Esse do Harry Potter, ó, a gente traz mais ou menos essas mesmas informações aqui. Então, aqui a gente fala Jandaiá, dá o QR Code, né? E aqui, ó, tem os 4 QR Codes. Reparou que essa folha E eu já olhei agora a cor da... a cor da... Ó, isso que eu ia te mostrar, tá vendo? A gente tem um selinho aqui, ó, do Amigos da Visão, tá vendo? Então, realmente, legal. quando... Isso é de... Gente, pessoas para pessoas, né? Sim. Pra mim, por exemplo, eu acho mais confortável mesmo pra mim olhar também, nessa, quando um nessa livro, Um livro pauta. antigo, parece um livro antigo, aquele gostoso. Mas mas o importante é saber que tem a solução para todo tipo de pessoa. Então, Não, legal. É assim, e aí... Isso aqui já foi lançado, já tá no mercado. A gente lançou ele de uma forma um tanto quanto tímida. Ele só tinha em 50 SKUs dentro do portfólio da Jandaiá, que é muito grande. A gente tem quase 2.000 itens. A gente lançou em 50 SKUs até pra gente entender como ia funcionar e poder fazer toda a divulgação. E foi muito bem aceito. A gente viu o quanto isso tá ajudando muito a educação, no modo geral. Então, a partir da escolar desse ano, agora que a gente vai, aí entra em toda a linha marca própria e licenciada, espiralados da Jandaiá. Então, agora, basicamente, todas as linhas terão. Então, aí vocês vão ter o caderno sem essa tecnologia. Sim. Normal. Sim. Mas vão ter uma grande... Os cadernos brochura, que são aqueles cadernos costurados, que ainda é para criança menorzinha, a gente não pôs essa tecnologia, até porque a gente entende que ela ainda não tem acesso, não tem acesso a celular e tal, pelo menos... A gente acha que não. E depois, os espiralados, que aí sim a gente já atinge um público um pouquinho mais velho, né? A partir dos seus 8, 9 anos, 9, 10 anos. Sim. E aí a gente já começa a ter essa... Agora, quem não quer usar isso, ok. O caderno é uma pauta normal. Sim, o caderno é o caderno. Tá tudo bem, é um caderno. Mas tem esse a mais. Então, se você precisar de uma eu tô muito curioso, cara. É muito incrível. A gente vai testar. Cara. Ele é muito legal. E ele tem o quê? Ele tem a opção grátis. E a opção paga. Tá. A paga do aplicativo. Isso, do aplicativo. O grátis... Tem para iOS e tem para as duas plataformas Android. Todos os celulares. A forma de grátis, você ainda tem... Ele tem o IA, que você consegue lá, você consegue conversar, que eu acho bem melhor do que uns outros que você acha. Porque muitos outros são... Que nem GPT, por exemplo. GPT é bem... você consegue fazer um gaslight muito fácil nele. Fala assim, quanto que é 2 mais 2? Eu falo, o GPT fala que é 4. Tem certeza? Eu acho que tem razão, acho que é 5. Qual é a Esse faz o quê? Esse eu achei muito legal, que é o quê? Ele fala assim, acho que eu não expliquei direito pra você, então deixa eu explicar como certinho, passo a passo. Ele fala certinho, bonitinho. Mais didático. Mais didático, explica. Aí, o de pago, você tem que... É o quê? É o quiz e os flashcards. Tá. É só isso que não tá na versão gratuita. Então, a versão gratuita basicamente tem tudo que a gente precisa. Que é o explicar, resumir. Só o quiz e o flashcard que não. Mas mesmo assim, logo que você baixa o aplicativo, por 3 meses você consegue todas as funcionalidades. E aí, depois desses 3 meses, você pode optar se você quer continuar só
com as modalidades que a gente já falou, que é essas ajudas todas. E se você quiser a forma completa, e aí... Entendi. Esse aplicativo foi desenvolvido por vocês? A gente tem uma parceria com uma startup, sim. mas é exclusividade de Jandaia e é único no mundo. Caramba! Pioneiras, né? Ninguém mais tem. É muito bom. Só a Jandaia. É incrível. Isso, realmente, isso eu nunca tinha... Eu nunca tinha ouvido muitos que eu tinha visto antes, assim, de outra, até de fora, é só um scanner. Muitos usavam fazer... Você faz um scanner e aí transforma o texto em coisa pra você digitar e tal, né? Coisa que aluno nem precisa disso, porque agora na faculdade, a escola muito tira foto da lousa e da tela e pronto. Não precisa. Esse aqui não, esse interage muito mais e incentiva a pessoa a escrever junto. Os quatro QR Codes, mas você escaneia deles. Ou não? Na tela, você tem que... Vai ter uma linha no celular que mostra que você tem que... Vai ter uma diagramação ali pra você... Você vai ver que quando você apertar a câmera, ele já pega a folha inteira do caderno, aí ele consegue ler os 4 QR Codes. Mas vem novidade por aí, tá? Vem novidade na Escolar, a gente vai lançar novas funcionalidades desse aplicativo. A gente ainda não pode falar, mas eu vou dizer pra você... Eu vou dar uma passada, porque eu vou na Escolar. Eu vou dar uma passada lá. Vá e me cobre, porque... Se você já tá achando incrível isso que eu te contei hoje, a hora que você vê o que ele vai fazer... Que eu descobri, foi no VA, eu descobri o que ele vai fazer. Nossa, eu mostrei pro meu irmão. Então, quieto, aqui, ó. Mas só incentivando aqui, ó. A câmera aí, Então, na Escolar, a gente vai vir com mais inovação, porque isso que eu tô falando pra você já foi lançado na Escolar do ano passado, foi amplamente divulgado durante todo esse ano, mas como eu disse, ele tinha poucos itens da coleção. Agora que ele vem com volume e, né, para muito mais pessoas poderem utilizar e saber o que é. Então a gente pensou, mas a gente ainda tem que vir com esse algo a mais. E o que vai ser? Então não pode deixar, não pode deixar a concorrência chegar nem perto, né? Você chegou perto, a gente já tá com se ele chega, se achar que eles deram um degrau pra frente, a gente tem que pular a escada toda. É legal porque quem sai na frente já sai com uma certa vantagem, né? O resto, os demais tem que correr atrás, e a gente, né? Márcio, sabe que isso é um caminho sem volta. Você consegue hoje viver sem seu celular? Não. É um caminho sem volta. Outro dia tem que aceitar. Eu brinquei e falei, cara, se eu sair... Primeira coisa, checa o celular. E esquecer... Você volta. O celular? Mas... Claro. Se esquecer minha mãe, eu não volto buscar. Se esquecer o celular, eu volto buscar. Exato. A primeira coisa que você sai de casa, a primeira coisa, checa o celular. Cadê o celular? É isso. A gente não vive mais sem. Não, você não vive mais sem. E eu acho legal nisso, por exemplo, que é aquilo que a gente tava conversando. Não tem uma coisa substituindo a outra. Não. Tem coisas andando ali juntas, paralelas, que você pode usar ou pode não usar. Só para ter uma não significa que tem que abandonar a outra. Sim. Não, e para usar uma, você tem que usar a outra. Exato. Né? Você tem que escrever. Esse é o nosso para usar. Não precisa ter que abandonar a escrita para ter que usar a inteligência. Porque a gente que já estudou, sabe escrever, sabe, enfim, eu sou apaixonado por tecnologia, essas coisas, né? Confesso que a parte de inteligência artificial, eu tô há menos de um ano, assim, que eu comecei mesmo a usar, me aprofundar. E assim, eu acho... Demais. É absurdo. Eu faço, às vezes, um paralelo seguinte. Na minha época, eu de novo indo pra minha época, eu assisti os Jetsons. E lá... Tudo que eles falaram. Mas lá, eu não... Se você perguntasse pra mim... Se ia acontecer lá, mesmo. se aquilo ia acontecer... Jamais. Eu não teria a cognição de falar, não, isso um dia pode acontecer, isso... Jamais. Era muito. Aquilo era coisa realmente de... Futurista mesmo. Hoje em dia... Tava assistindo um filme com a minha esposa esses dias. Eu falei assim... Você sabe, se eu te perguntar se isso pode acontecer, ela falou assim, claro que pode. Agora todo mundo faz. Pra terminar a situação do filme lá, ela falou, claro que pode acontecer. Então, assim, tá um negócio muito louco, né? E você entra num chat GPT ou num Grok, ou enfim. Grok. Né? Você coloca as coisas lá e aquilo não é nem questão do que ele te traz, é a rapidez com que ele te traz. E não só você passaria, sei lá, e não só quanto tempo fazendo, né, uma pesquisa. Não só como rapidez como traz, mas também a rapidez que evolui. Sim. Em um ano, assim, de um ano passado pra cá, parece que cresceu coisa que você acha que é 50 anos, tipo, de tecnologia, avião, coisa assim.
Cresceu vídeos antigamente, que, tipo, obviamente é falso. Aí agora eu falei, caramba, será que é ou não? Você não sabe mais distinguir. Então, agora eu tô virando eu os velhinhos do minha Facebook. conta, Tô virando os velhinhos do Facebook. Não, eu é do Orkut, cara. Então, assim, e eu usava grátis, né? Comecei a usar grátis e tal. Aí comecei a pagar plano. Eu já treinei a minha que o negócio já me reconhece e linkado com a Alexa, que não sei o quê, que o negócio já vai, sabe? E eu tenho vários projetos lá, e aí de um projeto eu pergunto, não, mas sobre aquele, já traz daquele outro, já inclui, não, me faça um resumo e tal. Então, eu entendo que isso me facilita o ganho de tempo. Claro. Óbvio, conhecimento e tal, porque ele vai buscando, né? Outro dia eu tava na fila de uma consulta médica, preciso fazer tal coisa no projeto, e eu desenvolvi um projeto ali na fila, né? Coisa que você não faria, né? Em outras, você estaria sentado ali vendo uma revista, tal, né? Sim. Adquirindo esse conhecimento, mas eu acho muito legal, e parabéns para a Jandai e para vocês, né, que estão atrás desse projeto do desenvolvimento, de inserir a tecnologia, mas não substituindo a educação, né? incentivo da educação da escrita, o tradicional, e aprendendo a escrever mesmo, né? Isso, cara, eu tô louco para testar esse negócio, como é que funciona, né? Bom, agora em agosto vocês vão para escolar. Além desse aí que vocês não querem falar pra gente só o que é pra incentivar a pessoa a querer. É lógico. Até porque o episódio vai antes da escolar pro ar, então. Todos convidados, né? Viu? O que mais que vocês têm? Mais algumas novidades que vocês podem, de repente, falar ou deixar? Uma outra coisa que vem também legal a gente tem uma linha chamada Beats, e essa linha vem com realidade aumentada. Então, através das capas de caderno, você consegue jogar um game, por exemplo, sabe? E estilo bem retrô também. Estilo bem anos 80, assim, bem os Ataris, sabe? Sim. Então você consegue, através do QR Code, você, né? E aí, se você tiver com um caderno em mãos, o caderno vira o jogo. Tá. Se você tirar o caderno, o jogo acaba. Então, você realmente precisa do caderno para poder jogar. Isso também é uma novidade que a gente lança agora na escolar. E tem várias outras, mas essas eu ainda não posso contar. Quem quiser... né? Tem conta fora das câmeras. Escolar Office Brasil começa dia 3 de agosto, né? De 3 a 6 de agosto. No Expo Center Norte. No Expo Center Norte. Se você digitar Escolar Office aí, no Google aparece, você faz teu cadastro lá, a entrada é gratuita. Sim. Né? Você pode ir lá visitar, porque realmente é um show de feira. Né? Mais uma vez, parabéns para Luciana, para Francal, o pessoal lá que desenvolve, né? Que organiza essa feira aí. Enfim, algo mais que vocês queiram colocar pra gente aqui, que ficou pra trás, um assunto, alguma coisa, porque não sei, se entrar esse negócio de tecnologia aqui, a gente vai longe, viu? A gente vai longe. Porque, vai ultrapassar o limite. Porque você imagine assim, a gente tava falando dos planner, por exemplo, né? Se você tem essa tecnologia também num planner, você já consegue conversar teu caderno, porque aí você não perde a razão de você escrever. Exato. Porque para mim ainda é muito mais fácil eu fazer uma anotação assim, que eu tô... peraí, deixa eu anotar teu telefone, do que digitar alguma coisa, sabe? Sim. Uhum. E aí, de repente, você só faz essa conexão, né? Eu não posso falar muito. Teremos novidades. Eu não posso falar sobre esse assunto. Vamos deixar para Teremos novidades. Vai para Escolar Office conhecer lá. Não, mas é muito legal isso aí, cara. Parabéns mesmo, sabe? De ter feito esse... Sim. E isso já tinha... O celular já veio da coleção passada, de 2024. Volta às 2025. 25, desculpa. Foi lançado na Escolar do ano passado, mas de uma forma meio tímida, né? Agora sim, ela vem com bastante relevância em todos os itens da coleção. Foi bem recebida. Foi muito bem recebido, porque realmente é um ajudador, é um tutor, é algo que está ajudando desde os professores até os alunos. Então... Legal. Então, e aí, alguma coisa a mais que vocês queiram falar? Falamos aí o básico, pra gente ter um bate-papo legal. Tem algo mais que vocês queiram comentar?
Acho que falamos bastante. Só lembro de se inscrever, siga a gente. Sim, deixa as redes sociais. A gente tá no Instagram como @cadernosjandaia, no TikTok também. Lá também dá para ver muitas novidades aí em primeira mão. A gente já tá lançando a coleção 26 através do Instagram. E o que eu ia dizer é, fiquem atentos, porque vem muita novidade por aí a partir de agosto. Então... E é novidade mesmo. Legal. Então, vem muita coisa. A Jandaia, ela tá sempre preocupada com educação e inovação. Isso são as coisas que a gente mais, junto de todas as equipes, se preocupa e trazer inovação junto com a educação. Legal. Mas eu lembrei de um tema aqui que a gente podia até falar um pouco. Sustentabilidade, tá? Porque... todo mundo sabe, e na escola aprende, não, cada folha de papel, uma árvore que não sei o que, que cai, sim, e blá blá, né? E hoje em dia, com esse já tá no papel. Olha lá. Todos esse assunto, os nossos cadernos vêm com uma página falando do porquê escolher caderno. E aqui a gente fala um pouquinho, é um grande mito achar que você, por usar um caderno, você vai acabar com uma árvore ou coisas do tipo. Então aqui a gente traz bastante essa relevância aqui, falando sobre, enfim... os benefícios, né, para o meio ambiente, que as árvores, enfim, elas retiram o CO2. Então, tem muitos mitos aí. Então, usem papel, sem medo, tá? Usem papel, ele é porque até a consciência hoje é diferente também, né? O reflorestamento e tudo, né? Totalmente. A Jandaia, ela faz parte de um grupo, você bem falou isso quando estava nos apresentando, é o Grupo Binhard. O Grupo Binhard, ele tem uma indústria de papéis e é uma indústria totalmente ESG, então a gente tem toda uma preocupação de reuso de água, toda uma fábrica aí correta para os modelos, né? E aí a gente tem um papel reciclado, que é o nosso papel Recicle, que realmente nós somos hoje líderes do mercado. Então, hoje você já vê grandes empresas, grandes escolas substituindo o papel branco por esse papel. E depois tem a Jandaia, né? Que também dentro de alguns cadernos a gente tem produtos que é com a pauta e com a folha reciclada. E aí os atacados que você bem ensinou. Então, dentro do grupo, a gente é muito preocupado com sustentabilidade, com o meio ambiente. Certo. Muito legal o bate-papo. Porém, eu mandei um e-mail para você, que eu tinha uma pergunta que eu fazia. Você viu esse e-mail? Ixi, e agora? Vamos lá. Eu gosto de surpresas. Eu mandei e-mail. E-mail será? Mas vamos lá. Porém, eu poderia fazer pro Guilherme essa pergunta, mas ladies first. Eu vou fazer primeiro pra Andresa. Andresa, qual que é o seu brinquedo de infância? Nossa! Deixa ela pensar um pouco, deixa eu pensar, depois eu penso no meu. Você vai ter a chance de você pensar. Eu tinha muitos, inclusive hoje quando eu sentei aqui, eu vi tantos que eu brincava, que eu falei, que delícia, que bom. Mas eu vou te contar um que eu amava, eu ficava até com feridas, era o Pogobol, você lembra? Eu não trouxe o Pogobol aqui. Tinha? Eu amava o Pogobol. Eu trouxe outra gravação. Você ia falar que era o fofão, tinha faca no fofão com a faca lá. Eu acho que era o Pogobol, eu gostava muito, mas poxa, Atari também brinquei muito, enfim, eu tenho umas histórias até de família de Atari, assim, meus primos iam dormir em casa porque eu tinha, então a gente fazia competição, queria ficar acordado até mais tarde, sabe, coisas bem legais de se lembrar. Que traz as memórias afetivas, né? É incrível, é muito legal, né? Muito legal. Poxa, o Pogobol, o pessoal da Toy Mania voltou a vender e tal, e eu tinha eu larguei em casa hoje, tá vendo? O Atari, eu tive também o Atari, meu Deus, aquilo era uma conexão com a criançada, né, que a gente, né, passava ali, embora a gente às vezes a gente preferia brincar mais na rua do que ficar atrás de um videogame, alguma coisa assim, né? Mas era muito novidade, né? Então, muito legal. Era uma coisa muito Barbie, né? Claro, menina, Barbie. E aí tinha aquelas coisinhas também de brincar de... Tô vendo que você é uma kidult também, pela gente. Eu adoro. Eu tenho meninos, então isso dificulta um pouco o meu passado, porque, né? Mas é muito legal. Eu sou fã de brinquedo e quebra-cabeça, enfim... Legos, né? Isso é muito legal. Legal. Então, Guilherme, e você qual que é o seu brinquedo de infância? Você teve muito tempo. Eu falo que o difícil é que eu acabo pensando e acabo viajando. Falei, nossa, é verdade, brinquei com isso também.
Eu era uma criança bem caseira mesmo também. Tem uns momentos que eu jogava futebol, assim, com escola, tudo mais, mas eu jogava muito Nintendo 64, Sim. PlayStation 1, PlayStation 2. Eu tenho lá tudo colecionado, Atari também tenho lá, mas nunca joguei quando criança. Lego, ficava com meu pai comprava uns kits de Lego, fazia lá, montava, nossa, tinha um monte no meu quarto, nossa, tem um monte agora pensando, que saudade, né? Então, legal, sabe que isso aí foi assim, na primeira vez eu falei, caramba, qual que é o teu brinquedo de infância? E aquilo, sabe, tem pessoas assim que começam a falar, caramba... Cartinha de Yu-Gi-Oh! Também. Nossa, cartinha de Yu-Gi-Oh! Cartinha de Yu-Gi-Oh! Nossa, tinha um monte, tinha um bolão assim. Lá criança fica, nossa, eu quero. Beyblade, né? Também tá voltando. É porque você vai lembrando isso aí, você vai tendo as memórias afetivas, né? Mais. Como era... A Estrela faz isso de uma forma muito legal, né? Hoje até, inclusive, eu tava com a Fafi, que é da Estrela, e Fofolete, eram uns brinquedinhos. Relançaram Fofolete agora. Fofolete, exatamente, vinha na caixinha, igualzinha, moranguinho com cheirinho, né, tudo isso era... Na Abrinha, ano passado, a gente fez um podcast com o seu Aires lá. Sei, da Estrela. E aí, a gente conversando, não sei o que, tal. Aí conversa vem, eu falei, não, eu tive o Falcon, não sei o que, comecei a lembrar, comecei a chorar. E comecei a chorar, e o seu Ares olhava pra mim. E falou, não, seu Ares tinha um paraquedista. Daí meu Deus, alguém morreu. Você tá bem? É a minha infância. Eu falei, não. Ferrorama, lembra? Você tinha? Ferrorama. Tive Ferrorama. Você sabe o que então, assim, nossa, o trenzinho. Eu tô fora. Então, eu pensei que era trem. Será que é trem? E olha pra você ver, né, como a gente era assim, era o que você montava a pista, tipo um autorama. Mas agora que você falou desse aí, eu lembrei também do Hot Wheels. Sim, Hot Wheels. Montava as pistas. Então, mas o Ferrorama, aí o trenzinho ficava andando. Só isso. Ficava andando. Só que o que era legal? Você pegava a pista, você passava por debaixo do sofá, você fazia uns túnel, né? Às vezes você mudava só a cancela pra ele ir pra lá ou pra cá. Dava o reverso no trem pra ir pra trás e tal. O Hot Wheels era isso. Aí nós só juntava as pistas de várias marcas diferentes, né? Isso aí era tudo. Você podia usar. A casa era seu brinquedo. Né? Exatamente, né? Então, são brinquedos que, por exemplo, hoje em dia, né, a criançada muito na tecnologia, né? Você fica pensando o que eles responderão daqui a 20 anos, 30 anos, qual foi o brinquedo de infância deles? De repente, mas foi o jogo tal. Exato. Daqui a 20, 50 anos, os filhos dos filhos dela falando, nossa, pai, isso era tão velho, como que você conseguia jogar aquilo? Cara, então assim, mas eles não vão passar de um aplicativo, né? Não sei se vai ter, porque o brinquedo levava conexão, né? Hoje a criança faz a conexão, de repente, numa rede social, num aplicativo, num jogo, mas ela não tá presente, né? Ela tá com uma pessoa do outro lado. Mas, Márcio, olha que engraçado, né? A gente volta à nossa conversa aqui. Como as coisas estão voltando. O off, as crianças estão querendo esse super boom que tá dando dos livros de colorir. Sim, virou um brinquedo, né? Então todo mundo agora quer um tempo para colorir. Claro, dentro das redes ainda tem os canais que ensinam textura, sombreamento. A pintura virou uma pintura um pouco mais elaborada do que a do nosso tempo. Mas o fato sai um pouco da tela, né? Então, um pouco da papelaria vindo pro brinquedo, né? O que a gente tem dito, as canetinhas, os livrinhos de colorir. Esse também é uma novidade da Escolar, tá? Jandaia vem aí com os livros de colorir de vários temas. Então, tudo isso também acho que reforça um pouco talvez esse equilíbrio, né? Não tanto na tela, um pouco mais no off. Não sei se com brinquedo hoje, mas pelo menos a gente tá percebendo que na hora da pintura a gente fica um pouco mais off, né? Sim, exatamente. Cara, muito legal. Adoramos. Valeu o bate-papo, tá? Bom. Obrigado por dispor desse tempo, né? De sair de São Paulo e vir aqui até Votorantim e gravar com a gente esse episódio. A gente fica à disposição sempre que vocês quiserem passar um recado aí. Muito obrigada. Né? Mandar uma informação, tiver um lançamento, a gente lança, faz aqui colaboração e mostra aí o que vocês tiverem, porque eu acho muito legal, e realmente fiquei bem impressionado e bem legal de vocês introduzirem tecnologia nisso, sem perder a essência do que é realmente o escrever, né? O escrever raiz mesmo.
É isso daí, parabéns, viu? Obrigado, Andresa, obrigado, Guilherme, pela participação aqui. Obrigada, tá bom? Viu, gente? É isso aí, pessoal. Nós vamos terminando aqui mais um episódio do Toys Podcast. Só fazer uns agradecimentos aqui ao We Love Create, que transforma ideias, brindes incríveis com criatividade e personalização. Eles produzem aqui nossas canecas e essas canecas são de brinde para vocês. Obrigada. Tá? Então, uma lembrança aqui do Toys Podcast. A Orion Sites, que coloca sua marca no digital com estratégia de inovação em desenvolvimento web e marketing. E a Masfar, que leva a brincadeira para o futuro com experiências em realidade aumentada que encantam e educam. Até a nossa caneca tem uma realidade aumentada, um QR Code ali. QR Code aqui. Para a gente poder acessar os links. E é isso aí. A gente vai terminando mais um episódio do Toys Podcast, 3ª temporada. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.